pararam de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação, não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Cadê a geração que foi levantada por Ele? O barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Diga isso. É só bater que deixa a porta e bato todo dia. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vamos dançar e maranada, e maranada.
fazer o que nenhum homem fez, em fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Então me tira o medo e que me faz suba em meu lugar, me faz entender e que a tempestade é você e chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz temer estou só te esperando com aceite, e Maranata, e Maranata. Aleluia, toda a honra e toda a glória a Ele. Ouve assim: lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus.
os céus e descesses aqui. Imagine só agora. Ó, se fendesses os céus e descesses aqui. Fendesses os céus e descesses aqui. Pra onde eu fugirei? Pra onde eu correrei? Se só os teus braços me atraem, se só os teus beijos me comovem, então adorarei, então me renderei. Noite de entrega a Jesus, e Ele nos faz um convite nessa noite. Se alguém tiver sede, escute, venha até mim e beba. Jesus está convidando essa igreja no dia de hoje a ter mais sede de Deus. Ele está nos convidando a ser sedentos pela presença, aleluia, porque Ele está procurando uma noiva que não esteja imatura, mas que esteja preparada. Uma noiva que não teme, mas uma noiva que espera e que ama a volta e a chegada do Messias, aleluia. Então, se você é essa noiva, aplauda o nome do Senhor Jesus nessa noite, aleluia. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Enche meu coração de amor, Senhor.
florir com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano, ou em limite das águas? Porque Ele é grande, Ele é Deus, Ele é grande. Meu Deus é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Grande, o Senhor é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Fez o homem à sua imagem e semelhança, está presente no sorriso da criança. Para a escuridão Ele é a luz, para o perdido Ele é Jesus. Grande, meu Deus é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Grande, o Senhor é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. E não existe outro Deus tão grande assim. E não existe outro Deus tão grande assim. Meu Deus é grande. Aplaude e glorifique o nome santo do Senhor. Vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
lado. As nações irá julgar, todos grandes e pequenos, o juizão já encarar. E os remidos irão cantar, venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu, venceu o Rei Jesus. Venceu o Rei Jesus. Amém, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Quando estão cheios da presença do Espírito Santo nessa noite, você pode dar um glória a Deus aí, bem forte. Deus está nesse lugar, irmãos. Para não tomar muito tempo, que as horas já são avançadas, deixar aqui uma palavra, uma breve palavra. Fica em Provérbios, do seu versículo 11, do seu capítulo 24, amém? Vou ler bem rápido e vou orar por você que vai dizimar e ofertar nessa noite. Que diz assim, versículo 24, capítulo 11 de Provérbios, versículo 24. Alguns há de espalhar, e ainda se eles acrescentar mais, e outros que retém maior do que o justo, mas é para a sua perda. A alma generosa engordará, e o que regrar também será regrado. Ao que retém o trigo do povo, o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. O que busca cedo, bem busca a favor, mas o que procura o mal, este lhe sobrevirá. Pega a sua oferta nessa noite. Irmãos, aleluias. A oferta nada mais é que uma semente. E todo aquele que planta, ele colhe. O dízimo e a oferta, ele é muito importante na casa do Senhor. Não é à toa que nós temos referências. Eu fui parar para estudar. Há mais de 500 referências na Bíblia falando sobre a oferta. Porque a oferta, ela é algo que move no mundo espiritual. Quando você pega esse papel do dízimo, quando você pega esse valor, Deus não olha para a sua mão de doador. Ele olha para dentro do seu coração. É essa oferta que Deus recebe. É dano que se recebe. Você que dá quando você não tem nada ou tem pouco. Quando Deus te colocar no muito, você vai dizer: Ele é fiel. Ele é fiel para fazer muito mais além daquilo que eu penso ou imagino. A oferta também é uma adoração. O dízimo, Deus protege o que você tem. A oferta, Deus ele multiplica mais e mais na sua vida. Vamos orar nessa noite. Deus, eu quero te apresentar, meu Pai, os dizimistas e ofertantes da tua casa. Que as bênçãos, meu Pai, proferidas neste livro, Senhor, venha, meu Pai, e de encontro aos teus servos, os teus ofertantes, aquele, Senhor, que compartilha, meu Pai, com alegria dentro da tua casa, aquele, meu Deus, que é fiel. Senhor, mostra, Senhor, a sua fidelidade para com ele e a sua casa. Que os celeiros dele, meu Pai, venham transbordar, ó Pai, e que ele não venha ser bem sucedido não só no material, mas que também ele venha ser sucedido no espiritual. E que essa oferta, meu Pai, que essa ação
venha trazer uma reação no mundo espiritual, na vida dessa pessoa. Eu te peço e te agradeço, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, agradeço a minha oportunidade. Aplauda o Senhor com alegria nessa noite. Sobre
Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Yahvé se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Aplaude e glorifique o nome santo do Senhor. Aleluia. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Cante com a alma. Quando tudo perante e todo o teu ser Ele controla, só então has de ver que o Senhor, quando tudo deixares, maravilha, maravilhas de amor te fará, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder, seu imenso te virá socorrer. Quando tudo deixares no altar, então rasgue a tua alma e cante. Tudo perante e todo o teu ser Ele controla,
então has de ver que o Senhor, quando tudo deixares, se orares, porém, sem o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Então cante, quando tudo perante e todo o teu ser só então só as vozes. Quando tu deixa ele te controlar. Só então que o Senhor, quando tudo deixares, pode aplaudir a Jesus. Abra sua Bíblia. Você vai abrir ela em Mateus, mas eu vou pedir os meninos aqui para colocar no telão para vocês. Lucas 11, 1, que é o tema do nosso domingo. Mas nós vamos pregar aqui em Mateus 6, 5. Pode abrir aí a sua Bíblia, Mateus 6, 5. Mas antes eu quero ler Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, como base da nossa campanha. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Diga comigo: Senhor, ensina-nos a orar. Mateus 6, 5. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, ou reza, é a mesma palavra,
como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vocês lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim. Toda a igreja comigo, vamos lá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Pode assentar, desocupe a mão e dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. É isso. Queridos, acredito eu que qualquer cristão sincero, já relutou com a frustração de não ter suas orações respondidas. Orou? Nada. Qualquer cristão que pensa, já se deparou com uma pergunta: para que nós oramos? Se Deus conhece toda a nossa necessidade antes de pedirmos, para que Ele quer que peçamos? Nós lemos aqui. Se Deus é bom e não há nada que eu faça para que Deus não me queira mais bem do que Ele já me quer, quando oramos, será que nós estamos pedindo para Deus nos tratar melhor? Será que a gente está dizendo assim: melhore por favor, porque do jeito que o Senhor está me tratando não está bom? Se Deus conhece todas as coisas, será que oramos para dizer para Ele o que Ele ainda não conseguiu ver? Como dissesse assim: olhe para mim, por favor, se importe comigo. Será que o Senhor não está vendo? Eu já fiz essa oração. Um certo dia eu entrei no estúdio de rádio, que eu era radialista, e eu orando a Deus há 40 dias por um propósito, que era Deus me liberar para orar por revelação. E aí Deus não estava falando nada, não tocava no meu pastor, e eu ali me sentindo meio escanteado, porque no ministério que eu estava, geralmente quem não tinha esse dom não era tão bem visto. E aí, no dia 40, eu estava orando junto com um amigo meu, e de repente, nós, durante os 40 dias orando da meia-noite às 6 da manhã, a gente orava um pouquinho, só para aquecer o dia. E aí, como eu já sei o que vai acontecer lá na frente, eu vou dizer algo antecipado. Eu caí na bobeira. De ajoelhado, camisa molhada, chorando e pedindo para Deus me mostrar alguma coisa, para Deus me revelar, para Deus: Senhor, eu quero orar por revelação. E nada. E Deus,
eu olhei para o céu e falei: até parece que o Senhor não está comigo. Ei, irmão, para que eu falei isso? Eu vi com os olhos abertos quando o teto, que era uma laje, parece que rolou assim, ó. Abriu-se e eu vi o céu, as estrelas lá em cima. E lá em cima uma bola de fogo do tamanho mais ou menos assim, uma bola de tênis. E ela desceu como se fosse um meteoro. E parou no teto. E cresceu. E levantou e foi quase lá no céu de novo. Um homem de fogo. E ele só disse essa palavra lá de cima para baixo: há tanto tempo que eu estou contigo e tu ainda duvidas. Naquela hora eu caí como morto. Um poder tomou conta do meu corpo que eu apaguei. Só vi meu colega contando depois o que aconteceu, que foi coisas tremendas. E aí, no outro dia o meu pastor me chamou para me orar por revelação. E na primeira revelação, irmão, Deus me deu uma revelação claríssima. Eu disse: aqui tem uma mulher, sua vida está assim, assim, assim. Tem um espírito maligno te perturbando. E Deus me diz que você mora na rua tal, na casa tal, a cor da sua casa é tal, e tal. Várias informações. E a mulher lá atrás, como no último banco, levantou a mão. Eu falei: é você. Vem para o meio. Ela veio para o meio do corredor. Aí eu falei: é desse jeito mesmo que Deus falou comigo ou não é? Ela disse: não. Aí eu falei: agora deu. Aí eu falei: eu vou procurar uma ajuda aqui com os pastores, né? O pastor meu estava atrás, eu olhei para ele, ele fez assim, ó. Falei: pronto, só eu e Deus agora. Mas aí Deus prepara a gente na caminhada da vida. E eu lembrei de um testemunho de um primo meu, que ele começou a orar por revelação, e na primeira revelação que ele passou também, ele caiu na mesma bobeira minha, né? Vou perguntar para a mulher: é assim mesmo ou não? E ela disse: não. Ele largou o microfone no púlpito, desceu, foi embora, nunca mais orou por revelação. E desviou. Só que aí o pastor dele, muito sábio, pegou o microfone e falou: você que ele chamou por revelação. Ele já tinha até saído da igreja, foi para fora e foi embora. Você, vem aqui. E ele disse: meus irmãos, eu quero mostrar para vocês aqui como o diabo é sujo. Porque o que o irmão passou para essa mulher é tudo que Deus revelou. Só que o diabo usou a boca dessa mulher para falar não, para poder abater a fé do irmão, e ele conseguiu. Mas eu sou o pastor dessa igreja, cai por terra, Satanás. E ela caiu. E dando grito, gaitado e dizendo: eu queria isso mesmo, eu consegui. Aí eu lembrei, eu falei: opa, é tudo ou nada aqui. Falei: senhora, é o seguinte, se a senhora conseguir dar mais 3 passos, Deus não me revelou. Mas se a senhora não conseguir dar os 3 passos, foi porque Deus me revelou. Ela: tá bom. Aí ela: 1, 2, bem tranquila. A hora que ela foi pisar o 3, ela caiu para trás. E o Satanás já ficou louco. E graças a Deus eu estou até aqui hoje orando por revelação. Mas é a oração. A gente talvez já passou por uma situação dessa, de orar sem discernimento, e aí a gente acaba se frustrando mesmo.
Porque você tem que orar, mas tem que discernir a vontade de Deus. E aí, a gente vai fazendo essas perguntas. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, irmão. Porque a oração, ela é o método mais direto com que nós nos relacionamos com a divindade. A gente precisa entender que pelas nossas orações, nós vamos conhecer o que Deus pensa ao nosso respeito. Por exemplo, a gente vai ver aqui que a gente leu que uma prática muito condenada por Jesus é a oração repetitiva. A pessoa pensa que repetindo 10 Pai Nosso, não sei quantas, e vai acontecer. Não é assim. Não é assim. O que nós precisamos entender, o que eu estou dizendo a Deus, quando eu falo uma reza e repito sem parar, eu estou dizendo, o Senhor é alguém que precisa pegar no tranco, então eu tenho que dar várias, para ver se o Senhor pega no tranco. Então, nós precisamos entender que quando a gente faz isso, fica repetindo demais, sem comunhão nenhuma, aquele treino automático, sabe aquela oração do automático? A pessoa já ora no automático, a mesma coisa. Então eu estou dizendo que Deus é apenas uma máquina, e que às vezes eu aprendo a forçar Ele a cumprir o meu desejo. Então, quando eu oro, eu preciso fazer. Às vezes alguém entende assim, eu preciso fazer algum tipo de promessa. E quando eu faço isso, eu estou na verdade afirmando que Deus que eu sirvo, Ele não se relaciona comigo como um pai. Ele é um Deus que precisa de sacrifícios para atender a minha oração. Então, o primeiro passo da oração é saber se relacionar com Deus. Oração, meus irmãos, não tem muito a ver com conseguir coisas de Deus, mas de saber se relacionar com Ele. Deus, Ele não é um paspalhão que eu estou dando ordens a Ele. Ou Deus não é um malvado e eu estou convencendo Ele a não tratar com malvadeza. Ou talvez também a gente precisa entender que Deus, as pessoas pensam assim, é um insensível. Eu estou tentando sensibilizar Ele. Ou às vezes Deus está ausente e eu estou tentando chamar a atenção dEle para as suas responsabilidades. Oração é uma coisa totalmente diferente de tudo isso. E a gente vai ver aqui no capítulo 6 de Mateus, versos 5 ao 13. E aqui a gente vai aprender a rever todos os nossos conceitos sobre oração. Primeira coisa, oração é um relacionamento pessoal com Deus. Pai nosso. É pessoal. Eu começo reconhecendo que Ele é meu Pai. Mas também entendo que Ele não é só meu Pai, Ele é Pai nosso. É Pai nosso. Na oração do Pai Nosso,
Nós temos embutido aqui algumas revelações de quem Deus é. Deus é Pai, Deus é Rei, Deus é Juiz. Como um pai, Ele é superior. Como um rei, Ele é o administrador. Como um juiz, Ele é o cuidador. Então, oração é um exercício em que nós aprendemos que Deus não se confunde com a criação dEle. Porque eu vou dizer que estais no céu. Ele não é aquele de pedra, Ele não é aquele de pau, Ele não é de madeira, Ele não é nada disso, não. Ele não é a lua, Ele não é o sol, Ele não é um animal, Ele não é vaca, não é rato, não, Ele está nos céus. Deus está nos céus. Deus está no mundo, mas não é parte do mundo. Ele criou a natureza, mas Ele não se confunde com a natureza. Ei, Deus existe desde a eternidade. Ele é incriado. Ninguém criou Deus. Ele criou todas as coisas. Deus não muda em sua essência. Deus não se desgasta. Não. Deus não precisa se alimentar de nada para se revigorar. Deus não depende de nada para criar, a não ser de sua própria vontade. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Ele é o Senhor dos céus, como diz a palavra de Deus em Atos 17, 24 ou 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos de homens. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Em terceiro lugar, oração é um reconhecimento que não há sombras no caráter de Deus. Santificado seja o teu nome. Não significa que eu posso tornar o nome de Deus mais puro do que já é, mas que eu afirmo por fé que seu nome, o nome do próprio Deus, não tem mácula. Eu afirmo que não se trata de um Deus falso, porque Ele é um Deus que pode ser confiado. Como disse o próprio Deus para Balaão transmitir a Balaque: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, Ele vai fazer. Em quarto lugar, oração é aprender que além de minhas necessidades, há um propósito maior. Venha o teu reino. Antes da sua necessidade, vem primeiro o quê? O reino de Deus. Essa igreja aqui já decorou um versículo que o pastor vive dizendo. Mateus 6,33. Vamos ver. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é o maior versículo de prosperidade que alguém pode pregar. Porque quando você busca o reino, quando você busca a justiça de Deus, todas as demais coisas vêm a reboque. Tudo vem, vai acontecer aquele versículo que diz que você não vai correr atrás das bênçãos, elas vão correr atrás de ti. A
cabeça de Deus está por aí, doidinha para achar um crente que busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, oração é aprender isso, que além de minhas necessidades, há um propósito maior antes disso. Venha o teu reino. O que é vir o teu reino? Que o seu domínio se cumpra sobre mim. E olha, a oração ela é um processo de submissão, em que eu reconheço que os princípios de Deus são mais dignos que os meus juízos. Seja feita a tua vontade. Até Jesus, em uma oração no Getsemane disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas eu entendo que não é a minha vontade, mas a tua. Você entendeu? Senhor, se for possível, faz isso na minha vida, mas eu sei que o que vai prevalecer é a tua vontade. Você tem que reconhecer isso, irmão. Você tem que reconhecer isso, irmã. Não é o que você quer. Eu por mim, eu faço isso, eu faço aquilo, eu largo isso, eu largo aquilo. Essa é a sua vontade, mas é a vontade de Deus? Você já perguntou isso? Ei, você já orou a Deus para saber se essa é a vontade de Deus? Irmão, a nossa maior luta como ser humano é tornar a nossa vida aqui na terra próximo da nossa vida no céu. Venha o teu reino, quer dizer, do jeito que é aí, faz aqui. Eu quero viver assim como é aí, eu quero viver aqui. Oração, irmão, é um reconhecimento de que eu não me basto. Mas ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ei, peraí, deixa eu ver se você entendeu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus já sabe que vai ter pão todos os dias para os seus filhos, sim ou não? Sim. E ele está pedindo pão de ontem ou de amanhã? De hoje. Sabe o que é isso? Eu não entro em depressão, vivendo do passado, e nem ansiedade, sofrendo pelo que ainda nem chegou. Eu creio no pão de cada dia. Ansiedade, em muitas das suas circunstâncias, porque existe atenuantes nessa situação, pode ser uma questão clínica, médica, mas na maioria das suas circunstâncias é sofrer por antecipação. Nem chegou a situação, você já está sofrendo. Você já está sofrendo, irmão. O amanhã pertence a Deus. Você está sofrendo por quê? Deus cuida de você, Deus cuida da sua vida, Deus cuida de tudo. Deus cuida. Chega a um certo ponto da ansiedade ser falta de fé. Porque quem confia em Deus sabe que Ele vai prover. Pastor, mas por que ainda não? Porque a mão do Senhor está estendida. O ouvido continua aberto. Mas o verso 2 de Isaías 59 diz: nós que saímos debaixo da mão de Deus, porque os nossos pecados nos afasta de Deus, mas Deus continua com a mão estendida, com o ouvido aberto. É eu que estou fora.
Talvez você está cuidando só dos seus projetos. E os projetos de Deus na sua vida? Viver nessa terra é viver para Deus, querido. E viver para Deus, tudo que você fizer tem que ser para a glória de Deus. Tudo que você fizer tem que ser para a glória de Deus. Seu trabalho tem que ser para a glória de Deus. Seu estudo tem que ser para a glória de Deus. Seu casamento tem que ser para a glória de Deus. Seus filhos tem que ser para a glória de Deus. Tudo que você for fazer tem que ser para a glória de Deus. Se não está glorificando a Deus, o que você está vivendo, o que você está fazendo não glorifica a Deus, então cuidado, porque Deus vai frustrar os seus planos. Eu falei esses dias aqui para os irmãos que Deus ia acordar eles de madrugada para orar. Vocês não estavam orando. Aí os meninos veio falar comigo: pastor, eu não sei o que é isso, pastor. Todo dia agora, 4 horas da manhã, eu acordo. E aí enquanto eu não oro, eu não consigo dormir de novo. Pois é. Deus criou o mundo com a palavra. E eu vou organizar vocês, crente, com a palavra. Eu vou começar a pregar a palavra e ela vai começar a fazer efeito na sua vida. Porque profetizar é isso. É falar o que ainda não existe. É começar a profetizar. Para de ficar falando que a sua filha não vai dar em nada, que seu filho não vai dar em nada, que não sei o que não vai dar em nada, que seu casamento não vai dar em nada. Para com isso, começa a profetizar. Pode estar ruim agora, mas começa a profetizar. O meu casamento vai ser uma bênção, o meu filho vai ser uma bênção, o meu trabalho vai ser uma bênção, a minha vida vai ser uma bênção. Em nome de Jesus, começa a profetizar. Pode esses ossos reviver? O Senhor sabe. E o Senhor disse: então eu sei, profetiza. Profetiza. E ele começou a profetizar. Então eu profetizei, ossos com ossos se juntaram e levantou um grande exército. Começa a profetizar, irmão. Então, oração é um exercício de autoexame. É eu admitir que eu tenho maldade em meu caráter e dizer: perdoa-me. Um certo pregador disse que a oração de todo crente deveria começar assim, ó: Senhor, perdoa-me, eu pequei. Antes de pedir qualquer coisa, falar: Senhor, perdoa-me. Reconhecer que você precisa, que você é dependente de Deus. Porque tem uns exaltadinhos por aí que chega diante de Deus já falando: tu sabes que eu sou teu servo, e que eu. E Deus está lá assim: então vai, faz a sua vontade. Quer ver se é Deus para fazer o que você está querendo? Reconhece. Oração é um compromisso com o próximo. Quando eu digo: perdoa-me, assim como eu perdoo. Eita, agora apertou. E se eu não perdoo? Pastor, mas ele fez algo comigo, ela fez algo comigo que não dá para perdoar, pastor. Deixa eu te falar. Você nunca fez nada que pudesse pagar a morte de Jesus na cruz, no Calvário, por você. Mas mesmo assim, Jesus deu brado lá na cruz dizendo: Pai, perdoa
perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Ei, forte não é o que grita mais alto, forte é o que suporta o outro. Entendeu? Forte não é a pessoa que grita no mais alto e ganha no grito. Não. Forte é o outro que se humilha e suporta o outro, porque ele sabe, fulano não está bem, está num dia mau, eu não vou dizer nada. O amor, quando você age com amor, você quebra qualquer pessoa que vem com ignorância para você. Fogo precisa de lenha. Se alguém jogou uma lenha no você, não devolva a lenha de volta não, joga água. Apaga esse negócio. Acaba com isso, irmão. Porque se você gritar também, se você entrar na pilha do outro, você está se rebaixando. E você é princesa de Deus, você é príncipe de Deus. Você não se rebaixa a essas baixarias que tem por aí, não. Quem está entendendo o que eu estou falando? As pessoas só vão respeitar você se você mesmo acreditar quem você é. Eu sou o pastor dessa igreja e não preciso gritar com ninguém para provar que eu sou o pastor. Eu só tenho que continuar sendo pastor. Que até os que gritam comigo vai reconhecer que está errado. Quem me justifica é Deus, quem te justifica é Deus. Você quer ver Deus ficar nervoso? É o teu marido gritar com você e você agir com carinho com ele. Ou a sua mulher gritar com você e você agir com carinho com ela. Paulo vai dizer um negócio. Se o teu inimigo tiver fome, o que você vai fazer? Dá ele de comer. Se tiver sede, dá ele de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasa de fogo sobre a sua. Você entende o que ele está querendo dizer? Ele está usando um enigma aí. Ele está dizendo: o que acontece se eu colocar um monte de brasa de fogo na cabeça de alguém? Vai começar a esquentar aqui assim, e o rosto da pessoa vai ficar o quê? Vermelho. Não é assim? Traduzindo o que Paulo está querendo dizer, ele está dizendo assim, ó: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, farás com que o rosto dele queime de vergonha. Entendeu ou não? Oração é uma declaração de que eu dependo dos princípios de Deus para não me tornar mal. Quando ele diz: não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do... O que ele está querendo dizer? Eu sou fraco. Eu sou facinho de cair no mal, Senhor. Mas livra-me do mal. Não me deixe cair em tentação. O crente pode ser tentado, irmão? Crente pode ser tentado ou não? Pode, não pode é cair. Tentado até pode ser, mas cair não. Porque ser tentado não depende de você, mas cair depende. Cair é uma atitude interior de independência de Deus. Ah, Deus fala que não, mas está me dando muito moral. Vou pegar.
Quando você pegar, você vai ver que você pegou o Satanás. Porque só queria te derrubar e te manchar e te sujar. Pessoas que não têm compromisso com Deus, que não quer nada com Deus, não tem relacionamento com pessoas, mas usa a pessoa como se fosse um objeto. Qual que é a grandeza dos jovenzinhos de hoje? Tá vendo aquela ali? Já peguei. Tá vendo aquela? Peguei também. Aí o outro eu também. Aí parece que as meninas não se valorizam. Já passou pela mão de todo mundo. Ei, meninas, você não é bola de basquete para ficar passando na mão de todo menino, não. Se valorize. Você é uma princesa de Deus. Jesus te ama. E Deus vai preparar um casamento abençoado para você. Eu profetizo em nome de Jesus. Vai ter muito casamento aqui. O problema é que eu fico falando essas coisas e essas meninas não pegam. Aí a minha filha vai e pega o negócio. Tá namorando a menina, irmão. Vocês também não me ajudam. Fiquei falando demais aqui, ó. Agora a menina tá namorando lá. Tem base. É Jesus. Para que eu fui abrir essa minha boca grande, né? Mas eu tô numa oração aí que vocês não estão sabendo. Não é para separar ninguém, não. Eu tô orando para Deus ajeitar as outras tudinho, e os outros também. Não, é sério mesmo, é sério. A minha meta aqui, ó, da agora para frente, até o ano que vem, nós temos que fazer pelo menos uns 10 casamentos, irmão. E vocês acham que não vai acontecer? Em setembro, já tem o primeiro. Mas não é da minha filha, não. Vai demorar um pouco mais aí. Não adianta ficar alegrinha aí, não. Então, só para vocês não dormir aí. Oração é aprender a adorar a Deus. Quando eu digo, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Então, com essas verdades no nosso coração, nós podemos afirmar algumas coisas sobre oração. Primeiro, toda oração feita por qualquer filho de Deus, em nome de Jesus, ela é eficaz. Toda oração feita em nome de quem? De Jesus. E agora eu vou começar a dar um bocado de versículo para vocês. Se os irmãos conseguirem acompanhar no telão aí, vai lá. Firma o pé. João 14, 12 até o 14. Digo-lhe a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Segundo, toda oração feita no Espírito Santo é eficaz. Romanos capítulo 8, versículo 26 até o 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Ele é aquele que sonda os corações e conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus.
Terceiro, toda oração feita querendo antes que a vontade de Deus se cumpra é eficaz. Em primeiro Epístola de João, capítulo 5, versículo 14 e 15, esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouvirá, então tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. João capítulo 15, Evangelho de João 15, 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Quarto, toda oração feita com fé é eficaz. O que é fé? Fé é uma confiança inabalável no caráter de Deus. Fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de coisas que não se vê. Fé é a segurança na serenidade do Deus que fala. É uma confiança naquilo que Deus é. Quinto, toda oração feita com um coração puro é eficaz. Olha o que diz em 1 Epístola de João, capítulo 5, verso 13 até o 15. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Essa é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouvirá, tudo o que pedimos, então nós receberemos. Agora, para mim caminhar para o final, quais são os bloqueios para a oração? Eita glória, agora vai pegar. Pecado não confessado. Salmo 66, 18. Se eu acalentasse o pecado no meu coração, quer dizer, se eu escondesse, o Senhor não me ouvirá. Pecado escondido, não confessado, atrapalha as suas orações. Porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Tem que confessar. Segundo, falta de sinceridade. Mateus 6, 5. E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Terceiro, dividido por dentro. Tiago capítulo 1, versos 5 a 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Peça, porém, com fé, sem, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levado e agitado pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Essa pessoa não recebe. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Falta de sensibilidade na família. Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas esposas, suas mulheres, e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e cordeira do dom da graça da vida, de forma que não seja interrompida as vossas orações. Entendeu, maridos? Entendeu, mulheres? Então, antes de orar, reconcilie-se. Peça perdão. Amém? Se possível, faça até um avivamento antes da oração, que vai ser mais forte. Eita glória. Outra coisa, orgulho. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo, dizendo: Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros,
nem mesmo como este publicanozinho. Jejum 2 vezes por semana, dou o dízimo e tudo quanto ganha, de tudo quanto ganha. Mas o publicano ficou à distância, ele nem olhava para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus diz: eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e o que se humilha, não é o que é humilhado, tá, irmão? Não é o que é humilhado será exaltado, é o que se humilha. Porque tem gente que é humilhado, mas ele não se humilha. Ele foi humilhado porque Deus permitiu, porque o caba talvez estava muito nariz empinado, Deus permitiu alguém lá e humilhar ele. Mas ele mesmo não se humilhou, não. Então não é o que é humilhado, é o que se humilha a si mesmo. Se humilha, será exaltado. Irmão, quando oramos, não existe perigo do diabo nos retalhar. Tem gente que tem medo. Ah, pastor, quanto mais eu oro, mais demônio aparece. E os 70 voltaram dizendo: Senhor, em teu nome os demônios nos sujeitam. E Jesus diz: eu vos dei o poder para pisar serpente, escorpião e todo o poder das trevas. Então deixa eu te falar uma coisa: se você está orando, não tenha medo de Satanás, porque ele já foi vencido. Quando oramos, não existe perigo do diabo impedir a bênção de Deus na nossa vida. Só vai impedir se você não orar. Mas se você orar, não tem Satanás que impede o que Deus vai fazer na sua vida. Isaías 43:13. Desde os dias mais antigos eu sou, não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Amém? Oração é o que nos mantém na presença de Deus, com intimidade. Feche seus olhos e diga comigo: Senhor, ensina-nos a orar. Amém. Vem, Senhor, e tira todo eu, e tira tudo que não é seu de mim.